Maravilha, meus amigos, a paz de Cristo, chegando com a lição 2 na classe dos juvenis. Nós estamos falando sobre sal e luz, não é? Nesse trimestre, sobre sermos aí uma igreja relevante. E a lição 2, nós vamos tratar aqui deste assunto que é realmente muito importante. O reino de Deus está entre nós. Eu sou o professor Denis Pereira, atuo há mais de 20 anos na EBD. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo e deixa o seu comentário, que é muito importante para nós, tá bom? E dá uma olhada aqui na descrição. Tem muita coisa interessante na descrição. Por favor, compartilhe o link do nosso canal. 70% dos vídeos são assistidos a partir de links divulgados pelo WhatsApp. Então compartilhe o link do nosso canal. O reino de Deus está entre nós. O texto aqui em destaque, inclusive tem material gratuito em PDF. Tá tudo aqui na descrição, tá? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Veja que não são todas as coisas, são todas essas que estão listadas no texto acima de Mateus 6. E nós vamos perceber ali que são as coisas essenciais para a nossa vida. Alimentação, vestimenta, enfim. Deus está falando, Jesus está falando ali de coisas que são necessárias, ok? A leitura bíblica em casa está em Mateus capítulo 4. E você sabe que a gente já vem aqui para a nossa introdução com muita alegria. Mais uma vez, olha na descrição, tem material para ajudar a sua vida e para você nos ajudar também. Rapidinho aqui, deixa eu pegar. O primeiro link é do nosso livro, tá? Que nós acabamos de lançar. O propósito é maior que a sua dor. Clica no primeiro link, ao adquirir, você ajuda o nosso ministério e continuarmos também essa criação de conteúdo. Jesus é chamado de rei. Na verdade, ele é o rei dos reis e tem um poderoso reino. Vale lembrar aí que o reino de Jesus, ele não é físico, tá certo? Embora se manifeste no ambiente físico, claro, mas ele não é físico, não está limitado pelo tempo, pela geografia, nem pelo espaço, ok? Então, nós vamos perceber nesta aula como encontrar o reino de Deus, onde é que ele se situa, como que é esse reino de Deus, do qual nós somos participantes, como súditos, como servos e como filhos também. Bom, primeiro tópico aqui, a mensagem de Jesus. É muito importante você pegar um lápis, papel, caneta, porque eu vou pontuando aqui alguma coisa e vou, Deus vai, aquele download celestial, e eu vou ministrando algo aqui e você vai fazendo a anotação, tá bom? Eu não vou ficar lendo aqui a revista, tá bom? Mas eu vou te falando onde eu tô. Eu tô aqui, no primeiro tópico, a mensagem de Jesus, tá? O ministério de Jesus foi anunciado por João Batista, um grande profeta, que conclamava o povo ao arrependimento. A pregação de João Batista era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, João Batista estava concentrado em preparar o povo para ouvir e receber o Messias. Muitas pessoas creram e foram batizadas por João, como uma expressão pública, um testemunho público de arrependimento, ok? O batismo serve para quê? O batismo é um testemunho público de confissão, de aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, tá bom? A fé, lembra que fé sem obras é morta? É por isso que nós cremos e realizamos o batismo nas águas, porque a fé que salva, ela não é apenas verbal, ela é prática, ok? Então o batismo faz parte da nossa confissão de fé. Como estamos falando aqui a juvenis, eu aproveito, abro um parênteses. Quem se recusa a batizar-se, ou não foi bem discipulado, ou não quer se comprometer com Cristo. Porque uma é como, começar a namorar e não querer colocar aliança. Peraí, tá escondendo o quê? Não, mas, então coloca aliança. Não, é que se eu colocar aliança, as pessoas vão saber. Mas é para as pessoas saberem? É para todo mundo saber que você está compromissado? O batismo é a mesma coisa. É uma confissão pública de fé em Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Não salva, mas é para os salvos. Dois conceitos centrais estão presentes nesta mensagem: necessidade de arrependimento. Tá? Então a salvação em Cristo, ela pressupõe uma caminhada de arrependimento, uma jornada de arrependimento.
Eu não vim chamar justos, lá em Lucas 5, Jesus diz, mas pecadores ao arrependimento. Porque não há salvação sem arrependimento, tá? E arrependimento, o que é? Reconhecimento do pecado, confissão de pecado e decisão de abandonar o pecado. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, a primeira coisa que ela vai nos trazer aqui é uma ideia aí de arrependimento. A segunda coisa que ela vai nos apresentar aí é então a ideia de um reino. Um reino, existe um reino. Esse é o outro conceito. A expressão é chegado, significa surgir, está entre nós. A inauguração do reino que será consumado plenamente no futuro. Ok? Então Jesus veio e inaugurou o seu reino. Né? Então o reino de Deus já chegou. O reino que é um reino de paz, justiça e alegria. Tá? Eles esperavam um reino político, mas o reino que Jesus veio estabelecer é um reino espiritual. É um reino que salva não do Império Romano, não do poder dos homens, mas do poder das trevas, da condenação do pecado. O foco do reino de Jesus é muito mais profundo do que o que eles imaginavam. Eles imaginavam que Jesus seria um líder político, e Jesus veio como um líder espiritual. Eles vinham para uma libertação física, Jesus vem para uma libertação completa, plena do ser humano. Jesus vem como salvador. Eles achavam que Jesus tinha que vir como um conquistador, como como fala? Esqueci aquela palavra, um revoltado. Não, Jesus vem como um salvador. Esta é a dinâmica do reino de Deus. O reino que Jesus veio estabelecer ia além das fronteiras de Judá, além das fronteiras de Jerusalém. É um reino universal que foi inaugurado com a encarnação de Cristo e será plenamente manifestado nos tempos que virão. E aí já é escatologia e tal. Muito bem. Tópico 2, as características do reino de Deus. Eu e você fazemos parte deste reino, tá? Então vamos ver aqui as características do reino de Deus. Já se inscreveu no canal? Ainda não? Inscreva-se e ative as notificações, por favor. O reino se refere ao governo soberano de Deus, que se estabeleceu com a chegada do Messias, o qual destitui o império da morte através da sua obra redentora. Tá? Agora, o reino de Deus não vem com aparência exterior, ou seja, não é regido por parâmetros naturais ou materiais. Por isso que Paulo explica que, lá em Romanos 14:17, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Escrevendo para os irmãos de Corinto, Paulo afirmou que o reino de Deus consiste não na palavra, mas em poder, ou seja, não é um governo humano, mas um reino espiritual instaurado e regido por meio do Espírito Santo, tá bom? Do Espírito Santo. Então a primeira característica do reino de Deus é que o reino de Deus é um reino espiritual e é regido, direcionado pelo Espírito Santo, tá bom? Então o reino de Deus, ainda que começou de maneira singela e discreta, mas é um reino poderoso. É um reino poderoso que tem atravessado gerações e chegou até nós. Por isso que a palavra do Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que é buscar o reino? É priorizar o reino. Por quê? Porque nós somos embaixadores do reino. O reino está presente nos ensinamentos de Jesus. Jesus vai descrever o reino como algo presente, mas também numa perspectiva futura, tá? Então, o reino já está presente entre nós. Então, nós precisamos aprender sobre o reino. É na palavra, é nos ensinamentos de Jesus, nós descobrimos sobre este reino, o que é este reino, o que este reino proporciona e o que nós temos de compromisso com este
reino, tá certo? O tópico 3 vai mostrar que a igreja é uma agente do reino de Deus. A igreja é um agente do reino de Deus. O primeiro chamado para entrar neste reino é a convocação ao arrependimento de pecados. É a partir da confissão de pecados e do reconhecimento do Senhor Jesus como Salvador que cada pessoa experimenta um novo nascimento. Esse é um pré-requisito básico para fazer parte do reino. Vamos ler? João, capítulo 3, versículo 3, vamos ver? Respondeu-lhe Jesus dizendo: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse a ele: como pode um homem nascer sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Tá certo? Então, o reino de Deus e os súditos, os integrantes do reino de Deus, eles são guiados pela palavra e pelo Espírito Santo. Nascer da água e do Espírito é ser guiado pela palavra e ser guiado pelo Espírito Santo. Perceba que para fazer parte deste reino não basta ser um simpatizante do Evangelho. É preciso ser um praticante do Evangelho. A igreja do Senhor, então, ela começou a... um ponto antes aqui, ó. Mediante o novo nascimento, a pessoa passa a ter um novo e verdadeiro relacionamento com Deus. Então, tem que nascer de novo. Vamos anotar aqui alguns textos para você assimilar o que é esse nascer de novo. Então, anote aí, ó, por exemplo, 2 Coríntios 5,17. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, tornar-se integrante deste reino, fazer parte deste reino, significa abandonar a velha vida. É um contraste entre luz e trevas, entre liberdade e escravidão, entre céu e inferno, entre Deus e o diabo, entre seguir a Cristo e viver de acordo com o mundo. É um contraste, ok? É viver na contramão. Olha o que Paulo escreve aqui em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Estou crucificado com Cristo. Não obstante eu vivo, porém agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ué, como é que eu estou crucificado? Como é que eu estou morto com Cristo? Quem é que está morto? O meu eu, a minha carne. Os meus desejos estão sobre o domínio do Espírito Santo. A carne não me domina, não me controla mais. Isso é novo nascimento. Isso é nova vida em Cristo, não é? Então, o novo nascimento nos leva a nos afastarmos do pecado. O novo nascimento, ele nos leva a abandonar o velho homem. É só você ler aí Efésios, capítulo 4, versículo 20, até, sei lá, meu Deus do céu, se eu for ler fica muito longo aqui, mas lê até o 32, anote aí. Efésios capítulo 4, 20 ao 32. Então, seguir a Cristo é um contraste. Então, não combina uma vida igual. Não combina uma vida igual. Né? Acontece que as pessoas estão querendo ser igual ao mundo para se simpatizar com o mundo. E esse é o problema. Quando os cristãos, anote aí, já segue o meu Instagram, @DenisPereiraOficial. Já segue? Segue aí, irmão. Segue nós no Instagram. Ó, fica assim, ó. Quando a igreja não tem nenhuma diferença do mundo, ela atrai simpatizantes do Evangelho. Os simpatizantes são aquelas pessoas que não veem nenhuma necessidade de mudança. Ou seja, os simpatizantes apenas inserem Deus no seu dia a dia. Elas pegam Jesus como mais um acessório. Opa, agora eu tenho Jesus. A pergunta não é se você tem Jesus. Jesus te tem? Você é de Jesus? Porque quando nós somos de Jesus, nós somos transformados por Ele. Nós praticamos a sua palavra. Então, o grande problema é que simpatizantes do Evangelho não veem necessidade de transformação.
Só que Jesus não morreu para nos fazer simpatizantes, mas praticantes da palavra. Porque praticantes da palavra ousam ser transformados pela palavra. Praticantes da palavra ousam ser mudados pela palavra para serem parecidos cada dia mais com Jesus. Porque eles não são apenas simpatizantes do evangelho, são praticantes. Eles não apenas têm Jesus, Jesus é dono de suas vidas. Jesus precisa ser recebido na nossa vida não só como Salvador, mas também como Senhor, como dono, como aquele que guia a nossa vida pelo seu Espírito Santo, tá certo? Então, essa é a grande diferença entre quem nasce de novo e quem não nasce de novo, entendeu? Tem gente que fica por aí, fica vagando. Então, toma muito cuidado. Por quê? Porque a igreja é um agente do reino de Deus. O que é que isso significa? Significa que onde a igreja está, o reino de Deus está. Anotou aí? O que é que significa a igreja ser agente do reino de Deus? O que é que significa buscar o reino de Deus? Eu uso aqui o termo embaixadores do reino. Significa, vamos lá? Significa que onde a igreja está, o reino de Deus está. É isso que significa. Significa que aonde quer que eu vá, com quem quer que eu fale, aonde quer que eu estude, e esta é uma percepção que tem faltado para muitas pessoas. Nós temos que entender. Buscar o reino é entender que eu sou embaixador do reino. Buscar o reino é entender que a minha vida manifesta o reino onde quer que eu vá. Aonde quer que eu estude, onde quer que eu trabalhe. Uma vez que eu entreguei a minha vida a Cristo, aonde quer que eu chegue, o reino de Deus chega. O reino de Deus se manifesta. Eu represento o reino de Deus em todo e em qualquer lugar. Né? Por exemplo, redes sociais, a gente quer que o perfil cresça, né? Mas para o perfil crescer tem que fazer trends. E muitas das trends, para viralizar, elas vão usar músicas que são demoníacas. Não são músicas mundanas, são demoníacas. Eu não posso usar, porque não combina com o reino. Então, eu preciso que o namoro tem que combinar com o reino. A minha vida, as minhas palavras, as minhas amizades, tudo, os meus relacionamentos, tudo precisa contribuir com o reino e para o reino. Eu preciso entender que aonde quer que eu chegue, você precisa entender, a juventude precisa entender, aonde quer que a gente chega, nós estamos ali como representantes do reino, principalmente nas escolas, faculdades e redes sociais. Nós somos representantes do reino. Então significa dizer que quando eu chego, o reino chega. Aonde eu chego, o reino chega. Quando eu falo, o reino fala. Por quê? Porque eu sou um embaixador do reino. A minha presença não é mais a minha presença só. Não, é o reino que está presente. Porque Jesus nos enviou e nos chamou para sermos embaixadores do seu reino. Então, aonde eu vou individualmente ou coletivamente, como igreja, eu sou embaixador do reino. Portanto, buscar primeiro o reino de Deus não é apenas buscar receber as benesses deste reino, mas é se identificar com o reino e representar o reino de Deus. Isso é forte, hein? É ter a percepção que a minha vida representa o reino, que as minhas palavras, a minha conduta, o meu comportamento representa o reino. Nós estamos agora, eu assisti há poucos dias agora, uma série do príncipe Harry e a sua mulher, a Meghan Markle. O príncipe Harry é o mais novo, lá da princesa Diana que faleceu, do rei Charles agora. Ele é o mais novo. Ele sempre mostrou que ele era diferente, que ele era fora da caixa, não é? E ele abandonou a coroa, ele deixou os títulos, tal, casou com essa atriz, acho que é americana, e mudou, enfim, abandonou. E ele lançou uma série na Netflix, eles lançaram, e agora tem um livro dele, falando sobre coisas que não pode falar.
Por exemplo, essa semana explodiu aí agora, acho que foi hoje, estou gravando agora no sábado, acho que foi hoje, um livro deles que vai ser lançado ainda, mas vazou um trecho onde ele diz que quando ele servia no exército durante a guerra do Afeganistão, ele matou 25 pessoas. Isso para a coroa, meu Deus, é um escândalo. Por quê? Porque todo integrante da coroa precisa representar a coroa nos mínimos detalhes. Em tudo, no jeito que se sentam. Você não vai ver nenhum representante da coroa com muita espontaneidade no jeito de vestir, no seu cabelo, nas cores que veste. Não tem isso. Porque eles representam a coroa. Inclusive, tem uma série na Netflix que é A Coroa, que fala sobre a trajetória da rainha Elizabeth desde o começo, quando seu pai era o rei, e aí faleceu e ela assumiu o trono. E fala desses 75 anos. Gente, essa mulher não tinha vida. As pessoas falam assim, nossa, mas meu Deus do céu, essa mulher, ela tinha tudo, tinha avião, ela não tinha vida. A vida dela, 24 horas por dia, era servindo a coroa. Não importa se ela estava de férias com a família, não importa se ela estava no palácio, fora do palácio, 24 horas por dia servindo a coroa. Isso é buscar o reino. É representar a coroa em todos os seus aspectos, em todos os ambientes. É antes de qualquer atitude perguntar qual efeito isso terá sobre a coroa. No nosso caso, qual efeito isso terá sobre o reino. O nome de Deus será glorificado ou blasfemado. Portanto, concluo aqui que como representantes do reino, nós devemos fazer tudo que glorifique o nome do Senhor. Nós não podemos ter nenhum comportamento que leve as pessoas a menosprezarem, a desvalorizarem o reino de Deus. Pelo contrário, nós devemos nos comportar de tal maneira que as pessoas glorifiquem a Deus, de tal maneira que as pessoas tenham curiosidade para conhecer que reino é esse que mudou essa pessoa. Que reino é esse que essa pessoa serve com tanta fidelidade. É o reino de Deus e nós somos representantes deste reino. Por isso incentivo os seus alunos, eu quero incentivar você. Represente o reino onde você vai. Lembre-se, no namoro, na escola, na faculdade e principalmente nas redes sociais, você é um representante do reino. Amém? Deus abençoe, forte abraço para todos, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.